Olá, estamos começando mais um programa Cotidiano e Você. E hoje sem a presença do Padre Juarez de Castro, que está fazendo shows pelo interior do Brasil. Mas hoje nós vamos receber dois convidados especiais, a Eliana Azevedo, João Jadão, que são da Associação Nacional dos Paisagistas. Espere aí, você vai gostar. Bom, a gente está começando mais um programa Cotidiano e Você. Eu estou recebendo aqui duas pessoas, a Eliana Azevedo e o João Jadão. O João Jadão, que é meu amigo desde de infância, estudamos junto no Dante Alighieri, né? E que eles estão aqui representando a Associação Nacional dos Paisagistas. É assim Isso. mesmo, Associação Nacional dos Paisagistas. Isso. O que é a associação, Eliana? A associação, bom, ela foi fundada em 95, em julho de 95. Foi a união de alguns profissionais que atuavam na área de paisagismo na época e que a gente começou a perceber que estava precisando de uma organização do mercado. Como não tem faculdade de paisagismo no Brasil, aliás, tem uma única no Rio de Janeiro, mas já a gente vai falar melhor sobre isso. As pessoas que atuam na área não têm uma formação específica. Então a gente começou a ver que era importante reunir alguns profissionais da área, né, que na época estavam percebendo essa necessidade e fundar uma associação para nos representar e assim a gente começar a ganhar força, enfim, e crescer, e lutar pela profissão. Então, a associação foi fundada com o objetivo primeiro de regulamentar a profissão de paisagista. Exatamente. E também aí desenvolver várias ações de palestras, enfim, para melhoria, né, trazer mais conhecimento, congressos e tal. A gente faz um monte de coisa nesse sentido também. O João é o presidente da associação. Sou o presidente da associação. E nós tivemos uma conversa um tempo atrás da regulamentação da profissão de paisagista. Exatamente. Que é uma profissão hoje que não é regulamentada, é isso mesmo? Exatamente. Por que ela não foi regulamentada até hoje? Existe alguma barreira, alguma coisa que impeça a regulamentação da profissão? Não existe uma barreira exatamente, mas existe sempre uma tendência, uma força um pouco contrária, digamos assim. Um pessoal contrário. O paisagismo é exercido por várias profissões, por profissionais que vêm de várias profissões. Então, em primeiro lugar, o paisagismo é garantido por força de lei federal aos arquitetos, também aos biólogos, ao engenheiro agrônomo e os engenheiros florestais. Isso por força de lei federal. O mercado em si, na verdade, ele tem também a atuação de outros profissionais egressos de outros cursos. Existe hoje uma universidade de paisagismo, como a Eliana falou, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, você esteve lá, que forma o profissional de paisagismo, é um curso de composição paisagística. Então, além desses profissionais, tem os egressos de outros cursos, de outras faculdades. Me deixou muito perplexo é que a gente até conversou, né, Eliana? Por exemplo, quem se forma na Universidade de Paisagismo no Rio de Janeiro, ele não pode exercer a profissão como paisagista. Mas quem não se forma na faculdade pode exercer, não é isso? É isso mesmo. E outra coisa curiosa é isso, quer dizer, na prática, o que acaba acontecendo? Como não tem uma regulamentação, e foi isso que alguns profissionais em 95 perceberam, como não tem uma regulamentação, a lei federal de algumas faculdades permite que eles atuem na área de paisagismo, mas não tem nenhuma dizendo que os outros não podem. Sim. Então, todo mundo se considera no direito de atuar na área de paisagismo. E aí é que é a complicação total, porque aí você tem gente atuando que não tem uma formação mínima para estar fazendo. Para quem é leigo, o que faz o paisagista? Isso, exatamente. O paisagismo, o que é o paisagismo? As pessoas às vezes confundem um pouquinho com jardinagem. Então, jardinagem é você chegar numa área externa qualquer, que já está lá delimitada, um jardim, uma jardineira, e definir as plantas que você vai colocar. Isso é jardinagem. Paisagismo não. Paisagismo é você chegar numa área que não tem nada definido ainda, ou seja, antes até da arquitetura. E aí você vai definir
locar as edificações e as áreas externas às edificações principais. Então, por exemplo, o paisagista é que determina onde vai estar a piscina, onde vão estar as áreas de recreação, onde vão estar que tamanhos. Isso eu estou me referindo a áreas particulares, de residências ou condomínios, né? Mas se você vai em áreas públicas, onde vai ser o playground, onde vai ser a área de fazer esporte, né? Onde vai ser as caminhadas, onde serão os quadros, enfim. De forma a ter uma integração com a paisagem, é isso? Isso, tudo o que tem a ver com a paisagem externa às edificações, isso é definido em projeto pelo paisagista. E não só as plantas. Eu sei que tem gente que vai comprar um terreno, por exemplo, ele chama primeiro o paisagista, isso mesmo, para depois chamar o arquiteto para desenhar a planta da casa, das edificações, etc. Exatamente, o certo seria isso. E muitas vezes os trabalhos se complementam. Então você tem em momentos que você está trabalhando junto, o paisagista com o arquiteto, com o urbanista quando é área pública, enfim, outros profissionais. Agora, juntos. uma pessoa que faz uma faculdade de arquitetura, ele tem aulas de paisagismo? Em alguns casos, sim. Teoricamente, as faculdades de uns anos para cá foi instituído que a faculdade de arquitetura teria que dar ao menos uma matéria específica em paisagismo. Mas no levantamento que nós temos aqui no Brasil, na média, as faculdades de arquitetura, tanto as de arquitetura como de agronomia e engenharia florestal, dão, em média, 150 horas de paisagismo dentro da grade curricular. E uma que nem a do Rio de Janeiro tem quanto tempo de... Quase 3 mil. Tem quase 3 mil horas. Aliás, esse é um outro ponto que o projeto de lei toca. Então, o que a gente buscou, além de regulamentar a profissão, é fazer com que esses profissionais que estão entrando no mercado sejam preparados para isso. O João está falando de um projeto de lei porque nós apresentamos, de minha autoria, um projeto de lei que trata da questão da regulamentação da profissão de paisagista, que foi uma conversa que nós tivemos nós três, surgiu a ideia, apresentamos, mas está tendo um certo... tem gente lutando contra, porque na questão seria o pessoal mais ligado à arquitetura, engenharia, tem alguma ala deles que é contra e outros são favoráveis, à criação. Claro. Não é isso? Na verdade, a ala principal, contrária, são os arquitetos. Então, os arquitetos, eles entendem que eles devem ter única e exclusivamente o paisagismo ser atribuição deles. E não é. Efetivamente não é, já por força de lei federal e também o mercado em si. E a regulamentação não significa que o paisagista vai fazer a função do arquiteto, muito pelo contrário. Exatamente. Vai fazer a função do paisagista. Exatamente. E o arquiteto vai continuar fazendo a função de arquiteto. Né? A diferença é essa. E então, com a possibilidade de ter algumas horas de estudo e também poder fazer a função do paisagista, não é isso? Exatamente. Então essas outras profissões, o arquiteto, por exemplo, tem 150 horas em média voltadas ao paisagismo. E o pessoal que se forma, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o curso de composição paisagística, tem basicamente 3 mil horas. Então, é justamente isso que a gente busca no projeto de lei. Qualificar o profissional. E agora nós tivemos uma notícia boa, que a presidenta Dilma fez o Dia do Paisagista no Brasil, né? Exatamente. Então isso já é um reconhecimento da profissão de paisagista. Exatamente. Só falta a regulamentação da lei. Já está definido 4 de outubro, né? Fiquei tão contente quando eu soube isso. 4 de outubro é dia de São Francisco de Assis. E dia dos animais. Sabe que eu sou presidente da Frente Parlamentar dos Animais. Nós lançamos no dia 4 de outubro. Olha, então agora também é o dia do paisagista. Que tem tudo a ver com os animais, com a fauna. Né? Isso mesmo. Que legal. Então, inclusive, esse ponto eu acho tão importante. Paisagismo é uma profissão que está cada vez mais ficando importante, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Com todos esses efeitos que a gente percebe no mundo todo, com relação ao aquecimento global, né? A gente fica até perplexo de ver o tempo, o clima, como está mudando, não tem mais o que a gente conhecia antigamente. Isso tem muito a ver com a atuação do paisagista, nos centros urbanos principalmente, né? Então, a quantidade de área verde que é definida nas cidades, ela é definida pelos paisagistas. A permeabilidade do solo nos centros urbanos, quem define é o paisagista.
Então, e também assim, não é só a questão de colocar a planta, mais ou menos, mas qual planta colocar. Então, você tem que pensar também que quando você arboriza uma cidade, você está criando áreas para os pássaros se abrigarem, para dar alimento para esses pássaros. Então você tem que estar pondo planta que os pássaros possam se alimentar. Né? E não só isso, como tirando poluição do ar, você está trazendo mais oxigênio. Quer dizer, muitas questões ligadas ao paisagismo interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, na preservação ambiental, que é uma coisa que E o paisagismo, ele não existe só o paisagismo urbano, né? Existe também a questão de fora dos grandes centros, não existe também um paisagismo específico para isso? Que é um macro paisagismo que a gente chama, né? Também o paisagismo rural e tal. Às vezes, até, a gente faz projetos de fazendas, por exemplo. Tem as leis para a preservação de mata nativa em propriedade rural, né? Mas o que acaba acontecendo, você tem aqui retalhos, olhando uma foto aérea, fica interessante você ver assim, retalhos de mata, porque as propriedades são várias, né? Várias propriedades. Aí esse proprietário aqui deixou um pedaço de mata aqui, o do vizinho foi lá. Essa mata não se comunica com essa. E como faz o bicho dessa para ir até aquela mata? Eles todos preservaram o que precisava, mas estão separados. Eu fiz outro dia um projeto muito interessante aqui no interior de São Paulo, justamente conectando essas áreas. Isso é paisagismo rural, é um macro paisagismo. É o que a gente chama de corredor ecológico. Exatamente. Né? Então isso tem essa função importante também para a preservação ambiental. Na verdade, numa época que nós falamos em preservação ambiental, a atuação do profissional de paisagismo é importantíssima. A gente costuma até citar, né, dizer que é uma questão social. Né? O impacto social é enorme. Então a responsabilidade também é enorme. Daí a gente tem que ter um profissional mais bem qualificado, mais bem preparado para atuar no mercado. E você acha que agora, com a regulamentação da profissão do paisagista, passando isso na Câmara dos Deputados, você acha que surgem novas escolas pelo Brasil? Você acha que a falta da regulamentação era algo que vinha prejudicando a abertura de novas escolas e novas universidades? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a associação até buscou conversar com alguns profissionais, com algumas universidades, na verdade, além dos profissionais, e as universidades se mostraram absolutamente favoráveis a criar esses cursos. Então, outros cursos de graduação surgirão e certamente vai beneficiar esses paisagistas que aí estão. Legal. E até a gente tem um contato muito estreito com a Universidade do Rio, que já tem o curso, né? Hoje em dia, assim, já existe há muitos anos esse curso de paisagismo, mas eles estão muito interessados, são os principais interessados, né, talvez, não os principais, mas muito interessados. Eu e-mail deles direto. Na regulamentação, para inclusive ampliar e fazer a pós-graduação, o currículo total da graduação, né? Graduação, o mestrado, o doutorado, quer dizer, ter uma possibilidade da pessoa estudar plenamente o paisagismo no Brasil, como tem nos outros países, né? Então, isso aí nós estamos agora aqui para o intervalo e depois a gente continua conversando sobre o assunto e vamos trazer umas imagens da audiência pública que você participou lá na mesa, né, Eliana? O João estava presente. A audiência pública que nós fizemos em Brasília para a regulamentação da profissão de paisagismo. Aguarde um minutinho só. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se
família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Bom, nós estamos de volta, estamos falando sobre a regulamentação da profissão do paisagista no Brasil. E em Brasília nós fizemos uma audiência pública, agora recente. A Eliana participou, o João estava presente lá e deu uma força lá na audiência. E acho que correu bem, né, a audiência pública, não foi? Eu achei... Eu quero dizer que eu primeiro fiquei emocionada, Ricardo, que na audiência pública você sente realmente o que é viver num país democrático, como é bacana. A gente talvez, eu nunca tinha estado antes, não percebia tanto. Eu fiquei emocionada de verdade, você vê a possibilidade de estar... E foi uma iniciativa, eu acho que muito boa da relatora do projeto, porque ela quis ouvir as duas partes, quem é favorável e quem é contrário à regulamentação da profissão. Então a gente vai ver uns trechos da audiência e daqui a pouco a gente volta. Eu fui designada relatora do projeto de número 2043, que regulamenta a profissão dos paisagistas. E nós temos trabalhado nesse relatório e tivemos aí a visita de vários grupos com diferentes posições. Então nós achamos oportuno abrir para a audiência pública para que nós pudéssemos ouvir mais e pudéssemos ter uma participação maior de pessoas que conhecem a área e que possam nos ajudar a fazer um relatório mais elaborado, mais justo, mais próximo das demandas do nosso povo brasileiro. Então, eu gostaria de iniciar os trabalhos concedendo a palavra à senhora Eliana Azevedo, presidente da Comissão de Regulamentação da Profissão de Paisagista da Associação Nacional de Paisagismo, por 10 minutos. Quando eu estava vindo para cá, eu vim pensando como a vida é interessante. A gente acorda todo dia de manhã, toma café, leva o filho para a escola, vai trabalhar, trabalha, volta para casa, janta e dorme. Faz isso todo dia. E agora os médicos ainda deram um jeito de arranjar, de fazer a gente viver mais ainda. Então a gente vai fazer isso todo dia por mais tempo. O que significa? Que a vida só faz sentido, esta repetição, se você tem um sonho e faz alguma coisa para realizar esse sonho. Eu tenho certeza que os deputados aqui na casa têm como o sonho melhorar esse país. Vocês dedicam as suas vidas para isso todos os dias. Até de um certo modo eu fico um pouquinho de uma invejinha boa, porque é um sonho lindo esse, você melhorar o país todo dia. Vocês vêm aqui para ajudar a fazer leis que mudam o status quo do Brasil para melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui também. Nós viemos hoje aqui realizar um sonho de mudar o paisagismo brasileiro para melhor. A demanda que nós estamos trazendo é absolutamente justa, não prejudica nenhum profissional. O PL não exclui ninguém, não exclui ninguém que já esteja apto, né, habilitado por lei federal a atuar na área. Então, arquitetos, agrônomos, biólogos e engenheiros são amparados por lei federal. Estes poderão continuar trabalhando na área de paisagismo como sempre o fizeram. Limita, sim, a atuação de pessoas sem competência para atuar na área, que infelizmente é o que acontece hoje. Então, é muito importante para a sustentabilidade dos centros urbanos que o Brasil tenha essa regulamentação feita, porque aí abre espaço para faculdades específicas de paisagismo. Dessa forma, a gente vai começar a formar profissionais realmente habilitados da forma mais ampla possível. Além disso, é uma das questões muito importantes, você cria condições também legais dos já formados, porque já existe uma faculdade de paisagismo no Brasil ligada ao UFRJ. Esses egressos fazem 4 anos, né, de faculdade, se dedicam 4 anos de faculdade específica de paisagismo.
quase 3.000 horas de matéria específica. Ao passo que nas outras faculdades que dão alguma matéria específica, em média 150 horas. Então, quase 3.000 horas de matéria específica, eles saem da faculdade e têm dificuldades enormes para atuar. Bom, presidente, primeiro parabenizar pela iniciativa da audiência pública, que eu acho que uma audiência pública ela funciona para isso, para a gente debater, colocar opiniões, porque eu, como autor do projeto, eu tenho certeza que eu não sou dono da verdade e que a gente está colocando um projeto de lei aqui com uma intenção e a gente tem que ouvir todos os lados. Então, eu agradeço até a exposição do Jonatas, né? Foi muito importante, acho que agregou muito para a gente essa exposição. E você, inclusive, colocou, não sei se foi na tua exposição, que você colocou no final assim que o projeto de paisagismo, projeto de urbanismo, projeto de arquitetura é atribuição do arquiteto. Então, por exemplo, a gente foi falado aqui, citado antes, que existe o maestro e o instrumentista, mas o instrumentista ele pode ser instrumentista, ele não quer ser maestro. Eu acho que a mesma coisa que o médico e o enfermeiro. O médico pode ser médico e o enfermeiro também pode ser enfermeiro. Então eu acho que o arquiteto pode ser arquiteto, pode fazer o projeto de arquitetura, pode fazer o projeto de urbanismo, pode fazer o projeto de paisagismo, mas o paisagista ele também pode fazer o projeto de paisagismo. Por que não? Se ele estuda 4, 5 anos aí e se dedica a um tema, ninguém está pedindo que ele faça o projeto de arquitetura, o projeto de edificação. É a mesma coisa que numa faculdade de engenharia. Não significa, por exemplo, que na faculdade de arquitetura, por exemplo, vocês estudam luminotécnica. Não significa que por causa disso vocês possam fazer projetos e assinar como engenheiro, mas podem assinar como arquiteto. Eu acho que isso é básico. Então, a gente não está querendo, eu acho que a gente tem que discutir melhor esse projeto, que é o que a deputada Flávia está trazendo aqui. Eu acho que isso que vocês falaram dos projetos que o paisagista pode ou não fazer, isso tem que ser debatido, mas a profissão não pode deixar de ficar regulamentada, porque o que aconteceu, por exemplo, com a ISIS, que estuda, se forma e não pode assinar um projeto como paisagista, isso é uma reserva de mercado. Isso não pode acontecer no Brasil. Então, a gente vê que em outros países do mundo, o paisagista é reconhecido como uma profissão. A gente não está querendo tirar nenhum ramo do trabalho do arquiteto, muito pelo contrário, eu acho que o que vocês fazem hoje, vocês vão continuar fazendo. A gente só quer que o paisagista esteja um espaço também reconhecido dentro da sociedade brasileira. Hoje só existem 150 alunos nas escolas de paisagismo formadas do Rio. Por quê? Porque a profissão não é regulamentada. Qualquer profissão que não é regulamentada, você não incentiva o aluno a fazer um curso. Eu conversei com o pessoal da FAP, inclusive, eles falaram, a gente não tem curso de paisagismo porque a profissão não é regulamentada. Então eu acho que toda essa minha ideia surgiu porque eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro, que foi conversando com o Gilberto Elques, que eu acho que vocês conhecem todos aqui, é uma pessoa de renome mundial até, e ele dizendo que ele faz os projetos de paisagista, só que quem assina é a filha dele, que é arquiteta, e que conhece muito menos de paisagismo do que ele. Então, isso daí a gente fica impressionado, quer dizer, como outros casos, como a ISIS mesmo, existem arquitetos que só entram com o nome e recebem para assinar um projeto que o paisagista elaborou. Então, isso é complicado. Quanto à questão do conselho que foi colocado aqui pelo Dr. Haroldo, que precisa de um conselho para regulamentar as profissões. Isso é lógico. Isso é uma consequência do projeto. Eu acho que, independente da regulamentação da profissão de paisagista, eles podem continuar dentro do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, ou podem ter um novo conselho que regulamente. Isso é uma coisa que a gente tem, até a relatora, eu acho que deve se atentar. Posso apartar nesse momento? Uhum. Fazer uma parte rápido. Nós temos aprovado aqui na Comissão do Trabalho outros projetos de regulamentação de profissão. Até poucos dias aprovamos o design também, que houve uma resistência por parte dos arquitetos. E a mesma questão foi colocada e tem sido colocada sempre. Quem cria o conselho, os conselhos, é o executivo, não é o legislativo. Então, essa proposta de criação não deve constar no projeto, porque não é competência do legislativo de criar o conselho. A partir do momento que se regulamenta a profissão, aí o executivo tomará a providência de criar o conselho que regulamenta. Tá.
E continuando aqui, assim, por exemplo, a questão da notificação que a Isis recebe lá no Rio de Janeiro por exercer a profissão de paisagista. Por que ela não pode exercer a profissão de paisagista se ela fez uma faculdade de paisagismo? Então, e quem controla isso? É o CREA. Por exemplo, há um tempo atrás, existia o CREA. Hoje existe o CAU, não é isso? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Foi separado dos engenheiros. Então, a profissão de arquitetura, ela foi um dia reconhecida. Por que a gente não pode dar a oportunidade de se reconhecer a profissão de paisagismo? Eu não quero de forma alguma que haja dano à profissão de arquiteto. Eu acho que ele vai continuar fazendo tudo. Só vamos deixar quem é paisagista trabalhar como paisagista, do mesmo jeito que o instrumentista trabalha como instrumentista e ele não quer ocupar o lugar do maestro. Então, eu acho que isso que é importante, essas divisões. E se nos Estados Unidos existe reconhecimento, se na França existe reconhecimento, se em diversos países desenvolvidos existe o reconhecimento, por que a gente não vai reconhecer aqui no Brasil? E a última pergunta que eu queria saber era essa, que até hoje eu não defini direito, mas qual é o mínimo de aulas de paisagismo que um aluno na arquitetura ele tem que ter, e quantas horas tem no total, que foi colocado aqui, 3.000 horas, num curso de paisagismo. Então, eu acho que essa a colocação do nosso projeto foi essa. Eu acho que a gente está aberto aqui para colocar qualquer modificação no nosso projeto que venha melhorar. O que a gente não pode admitir é uma reserva de mercado no país. Então, eu acho assim, vamos trabalhar, não vamos mexer, não vai afetar em nada os arquitetos, isso aí não é essa a intenção do projeto, é só criar oportunidade para o paisagista dentro do nosso mercado, que é gigante aqui no Brasil. Bom, eu acho que a audiência foi um sucesso lá, eu tenho certeza disso, o relatório veio favorável para o nosso projeto, e eu queria aproveitar e agradecer a presença de vocês dois aqui que vieram esclarecer para a gente as dúvidas sobre paisagismo, e se vocês quiserem deixar algum recado para quem está assistindo a gente? Primeiro eu que quero agradecer muito o convite, estou também muito emocionada e a associação está à disposição de quem quiser mais alguma informação. Quer deixar um site, telefone? Isso. O site da associação é www.anponline.com.br. Estamos à disposição. .org. .org.br. E lá, João, no site tem aquela questão daqueles concursos que vocês fazem de praças e municípios? Sim. Esse concurso que a NP elabora é um concurso de paisagismo para uma área urbana e que é apoiado inclusive por associações dos Estados Unidos, Associação de Paisagistas dos Estados Unidos. Harvard já teve muito interesse. Nós estamos na 4ª edição e um sucesso tremendo. Vocês fazem o paisagismo em uma cidade do país, né? Exatamente. Nós temos uma cidade que é parceira, essa cidade nos apresenta uma praça, um parque, enfim, e os paisagistas desenvolvem um projeto específico, e aí existe toda uma regra para isso, uma bancada que vai julgar, e é definido um vencedor, e esse projeto vai ser implantado nessa cidade. Muito legal. Pessoal, eu queria agradecer a você que toda semana assiste o nosso programa Cotidiano e Você, em meu nome, em nome do Padre Juarez de Castro, e espero vocês até a semana que vem, se Deus quiser. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br